É um prazer estar de retorno a esta casa. Agradeço mais uma vez o convite, falando da minha satisfação em estar aqui neste aprendizado com todos vocês. E minha alegria, divido com o Manuel, esse parceiro das nossas palestras, e que não há nem necessidade de dizer. As pessoas sempre perguntam, Manuel vem também? Pronto. Aí, então, o Manuel está devidamente compromissado conosco. O tema que nós escolhemos para a nossa reflexão, vocês estão vendo aí ante o Divino Mestre. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, item 12, que a nossa irmã teve a oportunidade aqui de fazer a leitura. Pois bem, então, nós espíritas, principalmente, diante de outras religiões, temos que ter o devido respeito, acatamento, da mesma forma que pessoas de outras religiões têm para conosco. E temos que ver que todas as religiões que apontam para Deus, todas elas são boas em seus fundamentos. São verdadeiras escolas educativas do espírito imortal. Não devemos esquecer isso jamais. São escolas educativas do espírito imortal. Então, neste contexto, não há religião ruim. Todas aquelas voltadas para Deus, não há religião ruim. O que existe realmente são religiosos equivocados. Nós temos que perceber isso. A religião é boa, é excelente, tem o fundamento Deus, mas tem nós, espíritos ainda em desenvolvimento, às vezes com nossos equívocos. Comportamentos nossos que às vezes mancham a fonte das religiões. Aqui, neste planeta de provas e expiações, todos nós estamos para desenvolver uma tarefa. E a nossa tarefa, o que é muito difícil às vezes de acontecer, são comportamentos voltados para o bem. E muitas vezes são coisas simples. Quem percebeu na leitura preparatória, viu que, às vezes, pequenos gestos, nós fazemos a alegria de pessoas. Às vezes, a pessoa precisa de um olhar amigo, um sorriso, um aperto de mão, um ombro amigo. Isso é realmente o que nós precisamos entender. Por outro lado, nós não estamos aqui para receber elogios. Não devemos buscar atitudes de notoriedade, porque isso não está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Eu estava de costa, mas percebi que tem uma pessoa vindo aqui pela primeira vez. Nós espíritas, principalmente, nós temos que, dentro e fora da casa espírita, defender os nossos ideais espíritas. Ideais esses que têm que estar caminhando lado a lado com os ensinamentos de Jesus. E
E quais seriam algumas dessas atitudes que nós deveríamos nos esforçar para colocar de lado? Uma delas, o orgulho. Eu gosto sempre de falar o orgulho negativo, porque tem aquele orgulho bom. Quem é que não se sente bem quando vê um filho se formando numa escola, numa faculdade? Não é verdade? Aquele orgulho bom de ter aquela família maravilhosa, aquele filho que não esquece de visitar o pai quando idoso. São comportamentos que nos dão um orgulho bom, diferentemente do orgulho negativo, comportamentos que se manifestam muitas vezes, principalmente com arrogância ou soberba. Essa figurinha aí tem uma pessoa que está naquele precipício e alguém dá a mão, mas ele não quer. Ele diz assim: eu sei só para depois você dizer aí que me salvou, deixe que eu me viro, não é verdade? Aquela velha vaidade, com aquela preocupação excessiva com a sua própria aparência, usa muitas vezes desse tipo as suas habilidades ou características físicas e intelectuais simplesmente com o propósito de obter o reconhecimento e a admiração dos demais. Esquecendo, porém, que Cristo disse que o conquistador do reino de Deus é aquele que serve antes de ser servido. Temos ainda aquelas atitudes de ânsia do poder. É aquele desejo intenso e insaciável por controle, pela influência e o domínio sobre outros indivíduos, sobre grupos ou situações. A ânsia do poder, ela nasce com muitas vezes, com aquele comportamento compulsivo que leva a buscar a exercer autoridade, mesmo que isso signifique meios questionáveis ou prejudiciais. Aqui nós temos Erich Fromm. Ele disse que a ânsia do poder não é originada da força, mas da fraqueza. E trouxe mais a questão do personalismo. É aquela atitude do indivíduo que tem em si próprio como ponto de referência. Eu, sou eu. Tudo que se passa em volta, tudo que é bom, esse indivíduo tem ele como referência à sua volta. Vamos ali? Não. Por quê? Não, porque ouvir aquela pessoa não vai me trazer nada. Eu sou o bom. Então, é esse tipo de personalismo. Esquecendo mais uma vez da recomendação de Cristo, que disse que aquele que muito se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, para cada comportamento adverso, nós encontramos um ensinamento do nosso irmão maior, esse espírito de grandeza que já esteve aqui no planeta Terra. Sempre ele tem algo de bom para nos mostrar, para nos conduzir. E diante disso, diante dessas minhas primeiras palavras, nós fazemos aqui um intervalo para que o Manuel cante a sua primeira canção, Cura, Senhor. E, através da letra, nós vamos pedir ao Senhor Jesus para que nós tenhamos no dia a dia, na prática, esses ensinamentos que nos deixou há mais de 2000 anos nesse planeta. Nós espíritas, boa noite a todos. Nós espíritas somos felizados, porque nós sabemos que o Senhor Jesus curou, cura diuturnamente cada um de nós. Essa canção
é uma oração que a gente sabe que pelo pensamento a gente se conecta com nossos benfeitores espirituais. Quando Jesus saciar na minha vida, quero voltar aos lugares que fez só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me pelo teu abraço. Sinta minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde aqui. Cura, Senhor, onde eu posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde não posso ir. Tantas lembranças que eu quero esquecer. Deixa o vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que linda canção, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir o teu amor a me embalar. Que lindo, Manuel. Pois bem, nós temos que chegar à conclusão que a doutrina espírita, ela é essencialmente esclarecedora. Alguém tem dúvida?
Não. A doutrina espírita esclarece com muita nitidez de onde nós viemos. Por que estamos aqui? Para onde vamos? E temos tantos textos psicografados, através de Chico Xavier, que deixou, próprio Divaldo Franco, mostrando essa certeza da vida do mundo espiritual. Por isso mesmo, nós temos que ter a convicção sempre de que a doutrina espírita é aquele farol que aponta para Jesus. Bem, no livro da Esperança, o livro do Espírito Emmanuel, foi psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ler, ele foi lançado no ano de 1964. 61 anos somente. Traz 90 capítulos na sua edição original, 169 páginas. E no item 78, o nome do capítulo foi Ante o Divino Médico. E Emmanuel coloca lá em cima, antes de começar propriamente dito a narração do livro, ele diz: não são os que gozam de saúde que precisam do médico. Está em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 9 a 12. E a leitura também está, a nossa irmã leu, como eu falei há pouco, no capítulo 24, do item 12. Pois bem, Emmanuel também cita essa passagem. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. E no conteúdo do livro, nesse capítulo, na primeira parte, Emmanuel diz: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Por isso, por este motivo, os espíritos costumam dizer que a Terra é um grande planeta hospital. É aqui que nossas almas buscam a saúde integral através do nosso aprendizado do cotidiano. E esse aprendizado nós temos a oportunidade de exercitar dentro da nossa própria casa. O tratamento que nós damos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, muitas vezes muito gentil lá fora, e dentro de casa o dever de casa não está feito. Colocamos a máscara e tiramos a máscara. E por isso que Emmanuel diz: nós, espíritos encarnados em serviço aqui na Terra, nesse aprendizado que nós temos que entender. E continua: carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Olha só, Emmanuel, mais uma vez, ele direciona nós, espírito em desenvolvimento, para o aprendizado junto ao Evangelho do Cristo. E continua: todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão.
e vai mais além, nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. É tão fácil, né? No momento que nós estamos julgando alguém, nesse julgamento, no momento em que nós queremos dizer algo para alguém, aí vem lá no Evangelho aquela luz que diz: fazer aos outros aquilo que tu desejas que os outros façam a ti. É aquele freio, né? Aquele momento para a nossa reflexão. Continua Emmanuel: nas convulsões da cólera, na paciência, possuirá a ti mesmo. Eu tenho uma recordação de casa da minha filha, naquele momento em que ela estava necessitando de um castigo, e criança, ninguém imagina, né? Ela descobriu o meu ponto fraco. Ela sabia que naquele momento o castigo seria duro, mas horas depois começava aquela curva decrescente. Ela dizia: meu pai, não deu castigo agora, no outro momento, amanhã. E amanhã, no dia seguinte, não tinha mais castigo. Então é por isso que diz: no momento da cólera, da raiva, paciência, né? Para contigo mesmo. Nos acessos da revolta, humilha-te e será exaltado. E no item 7, Emmanuel diz: na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 4, tem aquela passagem que os discípulos se aproximaram de Jesus e um deles faz a seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama para si uma criança, coloca ali perto dele, e ele diz: se é verdade vos digo, ele vai dizer o seguinte, que somente terá o reino dos céus aquele que tiver o comportamento tal qual uma criança. Por isso, aquele que se tornar pequenino, como esta criança, aí faz o gesto, ele será o maior no reino dos céus. E continua, eu estou um pouco ligeiro por causa do tempo aqui, o Beto está olhando para mim ali, né? Mas na paralisia do espírito por falsa virtude, o que Emmanuel diz? Se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. É esse, aquele ensinamento de Jesus. Quem quer ser o maior tem que começar a fazer o servo de todos. Nós queremos ser tratados com delicadeza, claro, né? Quem que não quer? Nós devemos, então, tratar todas as pessoas também com muita gentileza, independente de credo, de raça, de idade, tamanho, cor, todos são nossos irmãos. Nós gostaríamos de ser ajudados. Quem é que não gostaria de ser ajudado, né? Então, sejamos o primeiro a ajudar. Essa é a recomendação do Cristo. E continua Emmanuel: nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Olha como é difícil, né? Lá no capítulo 18, aliás, no capítulo 17, sede perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que Jesus diz? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos tem ódio, orai pelos aqueles que te perseguem e te caluniam. Olha só, parece que Jesus emparedou a gente todo, não foi? Então, se você deseja seguir, como ali tem, ó, vinde após a mim e vos farei meu, né? Pois bem, então, Jesus sempre dá essa recomendação. Quem estiver próximo a ele tem que seguir esses requisitos de amor, de brandura, de misericórdia, de perdão. E continua Emmanuel: nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Significa que, ao conhecer a verdade, especialmente aquela verdade revelada por Cristo, por Jesus, nós todos seremos libertados das amarras do pecado, de tudo aquilo que nos torna prisioneiro, principalmente o apego pelas coisas materiais. Quantas coisas, quantas
episódio nós tomamos conhecimento justamente por esse aprisionamento do querer. Da pessoa quer ter sempre o bem material, esquecendo que quando partir para a pátria espiritual, nada vai levar. E no item 11 ele diz: nas dores por ofensa recebida, perdoa 70 vezes 7. E tem aquela passagem de Mateus, do capítulo 18, versículo 21, quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar? 7 vezes? E Jesus não. Aqueles que pecam contra mim terem que perdoar 7 vezes. Jesus não 7, mas 7 vezes 70 vezes. Daria 490. Mas esse número 490, ele não é mais do que uma contagem literal. Nós temos que perdoar aos nossos semelhantes de forma indefinida. Nós temos, em primeiro lugar, que fazer uma continha. É aquele aprendizado acerca das nossas dádivas recebidas, que a gente esquece tão pouco, tão rapidamente, na verdade. Nós temos uma vida com muita saúde, nós temos uma vida com uma família excelente, nós temos aquele emprego fabuloso, nada nos acontece, são essas dádivas, mas a gente esquece dessas dádivas recebidas. E de repente, nós, por qualquer coisa que alguém fala conosco, a gente se ofende e vem com aquele destemor, com aquela reação que se torna, digamos assim, muito deplorável. Tem um provérbio do índio americano que diz que o índio, certa feita, ele estava falando para um grupo de jovens e disse que dentro dele havia 2 cachorros. E aqueles jovens ouviam atentamente a história daquele índio e disse que um dos cachorros dentro de mim é muito cruel, feroz, e o outro é muito bom. E o índio dizia para a sua plateia, diz, os 2 cachorros estão sempre brigando. E alguém perguntou para o índio: e quem é que ganha briga? E o índio respondeu: é aquele que eu alimento mais frequentemente. Se eu alimento com ódio, é claro que ele vai vencer. Se eu alimento com amor, aquele que vai ser o vencedor. E uma outra passagem, a parábola da mulher adúltera, lá em João, versículo de 1 a 11, aquela mulher que foi apanhada em adultério, trazida pelos escribas e fariseus. Levaram a Jesus e perguntaram, e falaram que aquela mulher tinha sido flagrada naquele crime. Estava em desacordo com as leis romanas, adultério, e que a pena era matar, apedrejado. E perguntou Jesus, querendo colocar Jesus numa emboscada, numa situação difícil. E Jesus, enquanto fazia aquela pergunta, Jesus começou a escrever na areia, ali no chão. Então Jesus fala o seguinte: aquele que ainda não pecou, que atira a primeira pedra. Aquele que ainda não cometeu adultério, que atira a primeira pedra. E de repente, começando pelos mais velhos, com a pedra na mão, soltaram a pedra de fininho e começaram a zarpar. Depois, os mais jovens, e em um certo momento Jesus olhou para a mulher e disse: cadê aqueles que estavam te condenando, ou queriam te condenar? Eles foram embora. Aí Jesus simplesmente com a mulher disse: vai para casa e não voltas a pecar. Olha só que sabedoria. Pois bem, e ainda sobre o perdão, Divaldo Pereira Franco, que no dia 5 de maio, agora segunda-feira, completou 98 anos de idade, ele falou algo sobre o perdão. Ele disse: um importante passo para a evolução. Perdoar
não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento. Alguém pode fazer algo que você não gostou, você pode passar a vida toda, não já vai esquecer, mas você não vai querer revidar e fica amigos. Eu poderia contar aqui alguns exemplos, mas o tempo não permite. Pois bem, e continuando no livro Divino Mestre, lá no item 12, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: nos desesperos provocados por alheias violência, ora pelos que te perseguem e caluniam. Reforçando, né? Aqueles que estão com violência ao redor, vamos orar. Não vamos desejar o mal dessas pessoas. Não vamos ficar contaminados pela psicosfera que não vai trazer nada de bom para nós. Continua Emmanuel. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após a mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, quando nessa orientação espiritual para lidar, todos nós, para que nós possamos lidar com a incerteza, em momentos que nós estamos em dúvidas ou naquele momento de instabilidade. A chave é a renúncia do ego, do nosso ego. A aceitação da dificuldade faz parte da nossa jornada e a busca constante para caminhar ao lado de Jesus. E no item 14 desse mesmo capítulo diz Emmanuel: nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de um médico. O significado é que a cura é o tratamento médico voltado para aqueles que estão doentes e ou que necessitam de cuidados, e não para aqueles que estão saudáveis. Por isso que Jesus estava sempre perto daqueles mais humildes. E finalizando a leitura do capítulo, Emmanuel diz: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Olha só, nós aqui todos estamos sob aquele olhar, aquela câmera, né? Como se fosse o Big Brother, né? Então, em Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 a 11, quando diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, portanto, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e daquele que nós chamamos pecado, que nos envolve, e cobramos com perseverança, vamos cobrar de nós mesmos com muita força, com muito vigor, essa corrida que nos é proposta, que é o caminho da evolução espiritual. Manuel, vamos, para não cansar o povo, vamos para a segunda, né? Porque eu falei demais, né? Trazendo a oração de São Francisco, né? Que vai aliviar nossa situação, esse nosso semblante do momento aqui. Pode cantar, viu? Eu gostei de ouvir a voz de vocês também. Todo processo de cura começa com a paz. A paz do espírito, a paz da mente, a paz do coração. Só Jesus consegue dar a paz que nós buscamos. Senhor, fazei-nos unir de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
onde eu veio que leve a verdade, desespero que eu leve a esperança, onde eu vejo tristeza que eu leve a alegria, onde eu vejo trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é grande que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, viu? Muito bom para você, Manuel. Até parece que São Francisco leu o livro de Emmanuel, né? Porque tudo que eu falei aqui, está tudo aqui resumido em poucas palavras. Ele fala, em primeiro lugar, pediu o Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí fala, onde houver o ódio, leva o amor. Ofensa, o perdão. Discórdia, união. Dúvida, fé. Erro, verdade. Desespero, esperança. Tristeza, alegria. Trevas, luz. E fazei-me instrumento de vossa paz. Consolar quem for consolado. Então, como é que São Francisco consegue reunir numa música, letra pequena, todos aqueles ensinamentos do Cristo? Alguém tem dúvida? Pois bem, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliar de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Ou seja, aquele que ainda acha que fazer o bem não é necessário, aquele que insiste, né, na teimosia, que entende que não é importante ajudar o próximo, então não tem jeito, né? O remédio, nem Jesus, ele não quer tomar esse remédio, então não adianta. O remédio é para quem realmente, aquele doente que deseja ter realmente a sua cura. Não adianta o indivíduo ir ao médico, chegar ao médico, passa aquela receita, ele chega em casa, pega a receita e bota dentro da gaveta. E pronto, não adianta. Ele não quer a sua cura, não quer a sua transformação. Pois bem, então, em fazendo aqui uma indagação, o que faz o Evangelho quando penetra no ser humano? O que é que faz o Evangelho quando penetra dentro de nós? Simplesmente, como mostra essa figura, ele faz com que o coração se ajoelhe e nos aproxime ainda mais de Deus. É isso que faz o Evangelho com o ser humano. E mais, a fé os ensinamentos de fé constitui o maior receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma, a fé. Séculos pós séculos. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: a fé é vista como uma fonte de cura e um remédio para as enfermidades espirituais. Se não tiver fé, paciência, né? Não é à toa que Jesus
falou para o cego Bartimeu, a tua fé te salvou. E tantos outros, quando o procuravam com acometido de alguma doença do corpo físico, Jesus nunca chegou para dizer, eu curei fulano, não, ele dizia simplesmente, a tua fé te salvou. Para concluir, eu diria aqui o seguinte, que com o tempo nós haveremos de aprender que se pode considerar o nosso corpo como um prolongamento do Espírito. Então, no momento em que nós tivermos essa certeza, nós tivermos esse entendimento, nós, aceitando o Evangelho do Cristo, com certeza, esse tratamento, essa imunologia vai ficar apoderado em nós. E nós poderemos dizer para nós mesmos o seguinte, que nós, com todas essas enfermidades dentro de nós curadas, nós estaremos sim preparados para caminhar passo a passo ao lado de Jesus. Fácil? Não. Impossível? Não. Mas depende de quê? De nós mesmos. Só depende de nós mesmos. Nós espíritas, que estamos todas as semanas aqui dentro desta casa, ouvindo palestrante, tendo conhecimento do Evangelho, de nada o pouco vai adiantar se lá fora nós não começarmos a exercitar todas essas recomendações que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. A espiritualidade superior, através de Kardec, explica que não há pressa. Você não pode tornar santo da noite para o dia. Você começa devagar. Primeiras passadas para alcançar seus objetivos e, de repente, você vai perceber que sua mudança aconteceu e você não percebeu nada. Quem percebeu foi o outro. E isso é muito bom. Manuel, você agora vai encerrar. Nós estamos no mês de maio, não é isso? Mês de Maria. E domingo, o Dia das Mães. Não é domingo agora? Então, já parabenizo todas as mães, sintam abraçadas. A minha mãezinha está no plano espiritual, mas com certeza está lá, cuidando do filho aqui, o João Medeiros. Bom, Manuel vai fazer aqui homenagem com a música Ave Maria. Vamos cantar. Todos nós tivemos uma professora, a nossa primeira, nossa mãe. Maria, mãe de Jesus, é a professora da humanidade. Aí a nossa homenagem. É outra canção, perdão. Se a natureza, você comigo aqui nesse chão, da luz, a luz que vi.
levador do coração. Oh, Senhor, estende a mão nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. As estrelas do céu, uma doce beleza, você uma vida que se chama na luz, a luz que é vida e respira. Levador do coração, oh, Senhor, estende teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui.